Boa noite a todos e todas. Muitíssimo obrigada pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, viu, Silvia, na Academia de Ciências Farmacêuticas, falando com um público tão amplo e tão bacana. É, eu fui convidada a falar com vocês aqui hoje sobre inteligência artificial na educação, e eu gostaria de partir de uma pergunta simples, que vocês não vão me responder nesse momento, mas vocês vão responder aí na mente de vocês. Quem já utilizou alguma forma de inteligência artificial no seu cotidiano e já tentou utilizar para atividade acadêmica? É bem provável que algo perto de 100% das respostas aí sejam positivas das duas perguntas. Então, isso dá um diagnóstico claro assim, da relevância e da urgência de se discutir esse tema, porque, embora ele seja de uso crescente, cada vez mais informal, né, e penetrante na nossa vida cotidiana, carece de regulamentação, carece de diretrizes éticas, então há muito mais dúvidas do que convicções a esse respeito. Um aspecto importante que eu gostaria de ressaltar é que eu integro a Comissão Permanente de Inteligência Artificial da UFMG. Integrei, são duas comissões que já existiram, uma primeira em 2023 para propor essas regras, sob presidência do professor Virgílio da computação, e depois nós tínhamos um prazo de um ano para propor as primeiras diretrizes, e nós mesmos sugerimos que a UFMG mantivesse uma política de acompanhamento cotidiano desse processo. Então, foi designada pela reitoria uma segunda comissão, que é uma comissão permanente, da qual eu também faço parte, sob presidência do professor Ricardo Fabrino, da Ciência Política. É um trabalho desafiador. Hoje à tarde a gente estava numa reunião da comissão, ainda estávamos conversando sobre isso, estamos reformulando o site da comissão e conversando exatamente sobre a dificuldade que é, primeiro, de entender o que está sendo pesquisado, ensinado e produzido em termos de extensão na UFMG, só dentro da nossa comunidade acadêmica, sobre inteligência artificial. É uma situação que vem se tornando cada vez mais presente no nosso cotidiano, e somos cotidianamente sobrecarregados com dúvidas das mais diversos matizes de toda a comunidade acadêmica, sejam técnicos, professores ou estudantes. Bom, então eu vou tentar organizar a minha fala aqui, tentando primeiro, como é um público muito amplo, tentando explicar um pouco sobre esse processo da inteligência artificial, o que que significa. Bom, inteligência artificial não é uma coisa nova, né? Qualquer sistema de algoritmo, ele faz uso de alguma forma de inteligência artificial, que são sistemas de algoritmos para emular dimensões da inteligência humana, como aprendizado, compreensão, resolução de problemas. Esse provavelmente seja uma das aspectos mais usuais dessa primeira fase da inteligência artificial, padrões de racionalidade e comunicação. Isso a gente sempre trabalhou, né? O que ocorre agora é que, especialmente desde 2023, com a entrada no mercado do ChatGPT, a gente está entrando num processo que a gente chama de inteligência artificial generativa, que é uma tecnologia de inteligência artificial mais robusta, que gera conteúdo de forma automática em respostas a comandos escritos, simulando uma interface de conversação em linguagem natural. É assim que a Unesco tem definido a inteligência artificial generativa. A inteligência artificial, de modo geral, segundo a Unicef, são sistemas baseados em máquinas que podem, a partir de um conjunto de objetivos traçados por humanos, fazer previsões, recomendações ou decisões em ambientes reais ou virtuais. Vou dar um exemplo do cotidiano aí de todo mundo: Netflix. Provavelmente todo mundo já assistiu Netflix ou algum outro streaming, seja de música ou de vídeos. Todo o sistema de recomendação, pensa Netflix, mas pode pensar em Amazon, por exemplo, sistemas de compra, ele é baseado em recomendação. Esses sistemas de recomendação utilizam alguma forma de inteligência artificial, né, baseada em comportamentos e preferências em comum para recomendar produtos. Por causa disso, a minha grade de programação da Netflix é única.
né? Ela não é parecida, ela não é nem parecida com as das pessoas que dividem a minha casa comigo, por exemplo, que assinamos juntas a Netflix. Mas, mais recentemente, a Netflix começou uma parceria com a OpenAI do ChatGPT para introduzir um tipo de inteligência artificial generativa. Com isso, as buscas tendem a ficar ainda mais personalizadas, baseadas nos humores e não naquelas grades típicas que se coloca lá, filmes para família, suspense, enfim. Eu posso ter alguma coisa baseado na minha trilha personalizada de visualizações da Netflix, porque a inteligência artificial generativa ela aprende com esses percursos que a gente vai deixando. Qual que é o problema disso? O problema disso é que ela vai aprendendo com um conjunto robusto de dados que já estão dados. Por isso que a cada ano a gente já está no chat GPT-4, por exemplo. Então, o que que isso significa? Significa que o chat GPT-1 ele foi treinado num banco de dados que é anterior ao momento que ele apareceu. Por causa disso, quando a gente fazia perguntas para o chat GPT-1 sobre alguma coisa contextual, ele inventava. Né? A inteligência artificial generativa literalmente alucina, porque ela dá resposta por aproximação. Então, alucinação, viés discriminatório, é a inteligência artificial que tem viés discriminatório? Não, somos nós mesmos que deixamos os nossos rastros, né, permeados de preconceito na rede. E um problema maior para nós aqui do eixo global do Sul é o que a gente tem chamado de colonialismo digital, que é uma forma muito perversa e contemporânea de colonialismo que não é baseada no território físico, como a gente assistiu, por exemplo, a nossa história aqui no Brasil com colonialismo em toda a América Latina. O que começa a aparecer? Uma forma de colonialismo que ele aparece disfarçado de serviço ou de diversão, né? E o que acontece com isso? Nós treinamos, nós entregamos todos os serviços sem ganhar um tostão por isso, para que as big techs, são todas do norte global, né? Elas vão lucrar com esses nossos percursos que a gente acha que está recebendo em troca algum benefício. Por exemplo, há cerca no último mês, teve um episódio aí que provavelmente muitos de vocês vão se lembrar, que era aquela experiência de se transformar num bonequinho com os mesmos traços do estúdio Ghibli. O que é o problema disso? É que a gente estava dizendo, né, de um projeto de animação que é completamente crítico a essas tecnologias, é um traço manual, então tem toda uma questão de direito autoral que entra ali, além do treinamento facial, que a gente começa a dar de graça todo esse processo de reconhecimento facial para as Big Techs. Então, há todo um cenário muito complexo e muito diversificado de questões que, por um lado, elas potencializam as nossas ações nas interações com tecnologias de informação e comunicação e com as nossas interações sociotécnicas cotidianas, mas, por outro lado, elas vêm acompanhadas de muitos riscos. E o grande problema é que muitos de nós não nos damos conta desses riscos, né? Quando assumimos entrar e fazer uma brincadeira qualquer com esses mecanismos de inteligência artificial generativa. A minha fala, então, aqui hoje, ela vai estar toda permeada por esses benefícios e riscos, né? A tecnologia em si, ela não é boa nem ruim, muito menos neutra, né? Bom e ruim são os usos que fazemos dela. Então, é preciso que a gente tenha consciência, né, dos benefícios e dos riscos para que a gente tenha um uso mais responsável e consciente desse processo. Opa. Bom, então, com o exemplo que eu dei da Netflix, eu quero demonstrar que nós estamos falando de um processo que é já bem antigo, a gente fala dele pelo menos digamos assim, desde a comunicação de massa, desde o século XX. De que nós estamos falando? Estamos falando da mediatização crescente da sociedade. O que ela significa? Está pulando aqui, eu não estou conseguindo, desculpa. O que isso significa? Significa que. Só um momento, desculpa.
significa que a sociedade que os meios de comunicação ainda de massa, eles delineavam muitos usos sociais da tecnologia. Com isso, a gente foi chegando no uso preferencial e crescente de tecnologias que passou a interferir drasticamente com as nossas características sociais. Nós vivemos atualmente o que alguns autores, como André Hepp, têm chamado de mediatização profunda. O que significa? É um estágio avançado do processo comunicacional em que todos os elementos do nosso mundo social estão intrinsecamente relacionados às mídias digitais e às suas infraestruturas subjacentes. Há uma certa controvérsia em relação a esse todos. Estariam mesmo todos os nossos elementos da vida social relacionados a essas mídias digitais? Bom, a grande questão nesse sentido é que, em alguma medida, todas as nossas interações passam, em alguma medida, por esse mundo digital. Seja, por exemplo, como com acesso aos ambientes midiáticos, às plataformas de redes sociais, como aquilo que a gente tem chamado de algoritmização da sociedade, que é o modo como a inteligência artificial atravessa um número crescente de atividades no cotidiano. Vamos falar, por exemplo, da mobilidade urbana, aplicativos como, por exemplo, qualquer um desses que te fazem um trajeto geolocalizado pela cidade, aplicações na agropecuária. Não existe, por exemplo, a possibilidade de drones na agropecuária sem uma dimensão de algoritmização, decisões médicas e produção de medicamentos, prevenção de epidemias, simulação de cenários. Depois da pandemia de Covid-19, isso se tornou fundamental cada vez mais. Definição de cronogramas compartilhados de trabalho, políticas públicas, né? Conflitos e guerras. A gente está vendo, por exemplo, o conflito de Gaza cada vez mais passando por essas dimensões digitalizadas. Essa dimensão ampliada que a gente tem desse processo, ela traz muitos benefícios. Por exemplo, o aumento da produtividade. A gente pode delegar funções repetitivas à inteligência artificial e, finalmente, nos liberarmos para decisões que seriam mais elaboradas ou que nos demandariam mais tempo. A eficiência e agilidade na execução de tarefas repetitivas, simulação de cenários com grandes volumes de variáveis. Isso passa a ficar cada vez mais plausível para qualquer cidadão lidar com grandes volumes e não mais somente especialistas da área de computação. Redução de custos em pesquisa, formas de inovação cada vez mais acessíveis a todos os profissionais, otimização da área de logística. Estes são apenas alguns dos benefícios que esse cenário de inteligência artificial nos traz. Porém, eles nos trazem riscos subjacentes. Por exemplo, questões ambientais. A inteligência artificial, ela precisa de grandes quantidades de água para resfriar os seus equipamentos e gerar qualquer uma dessas respostas que a gente pede para o chat GPT, por exemplo. Então, ela tem um impacto ambiental gravíssimo. A rigor, não temos planeta para a inteligência artificial. O custo energético da inteligência artificial, do modo como ela vem penetrando a nossa vida cotidiana, é de um impacto que a gente não consegue ainda mensurar neste momento. Por exemplo, se você buscar agora resolver comprar os últimos equipamentos da Mac, um iPhone, um iMac, um iPad, qualquer um desses, eles já virão com inteligência artificial embutida. Então, isso significa que uma pergunta que a gente poderia fazer, olha como é que as coisas são rápidas, é uma pergunta que eu costumo fazer para os meus alunos de jornalismo. Quantas vezes por dia você passa no Google? Isso dá uma medida exata da centralidade do Google na vida de todo mundo. Agora, imagina com a inteligência artificial generativa. Muito provavelmente, a gente vai sair do Google, onde a gente ainda tinha referências, né? Sabia de quais sites que estavam vindo as informações, para entrar numa outra dimensão, que é uma dimensão da inteligência artificial, no qual a gente não tem perde a referencialidade das fontes.
Com isso, questões de autoria e criatividade passam a ser aspectos de enorme risco. Né? Como é que a gente vai assegurar a autoria e qual vai ser a característica que a gente vai demandar da criatividade humana em combinação com a inteligência artificial generativa? É preciso lembrar que nós só somos seres humanos, né? Não existe porque nós dominamos a tecnologia desde a pedra lascada. A separação entre cultura e natureza é uma separação ilusória. A nossa criatividade ela se estabelece na medida dos artefatos técnicos de cada época. Nós estamos agora experimentando um salto qualitativo sem referências prévias em relação às formas de uma criatividade sociotécnica, né? Uma criatividade que se estabelece em interação com uma dimensão de inteligência artificial. Esse um aspecto muito complicado, certamente a criatividade continuará, mas em bases muito diferentes, por exemplo, do desenho do Estúdio Ghibli, que a gente foi o exemplo que a gente deu aqui no começo. Questões de segurança passam a ser de primeira ponta nesse sentido, porque a gente entrega todos os dados para a inteligência artificial toda vez que a gente faz uma consulta. Privacidade e proteção de dados, né? E a inacurácia e alucinações. Como eu disse, a inteligência artificial generativa alucina porque ela te dá qualquer resposta. Ela não vai dizer que não sabe, ela vai traçar paralelos de proximidade e esses paralelos nem sempre são precisos. Um exemplo desses riscos e benefícios, não sei se vocês acompanharam, mas o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, desde 2024, ele está com a Maria, né, que é uma inteligência artificial generativa, que ela cria conteúdos como textos, imagens, vídeos, áudio, a partir de dados pré-existentes, como qualquer IA generativa. O que ela faz? Ela é capaz de por exemplo, resumir emendas de decisões de votos, elaborar histórico de tramitações, selecionar informações mais importantes nas reclamações. O STF, quando anunciou a Maria, disse que seria um salto qualitativo para dar vazão a um conjunto enorme de processos que estão parados lá no STF. Qual que é o risco inerente? Como é que vai ser a supervisão humana desse processo? Quais são as nossas garantias como cidadãos e cidadãs, né, de que estamos passando por um crivo de um ministro do STF em qualquer questão que passa por lá? No aspecto específico da educação, que é o nosso tema aqui, a gente tem, por um lado, a inteligência artificial generativa deve levar a um acesso ampliado da educação, né, com vários dispositivos e possibilidades de cursos, salas virtuais, ambientes imersivos. Por outro lado, pode acirrar a desigualdade digital, que se baseia nos mesmos cânones da desigualdade social, né? Então, sem uma política pública de acesso amplo, geral, igualitário a tecnologias de inteligência artificial, a internet gratuita e de boa qualidade para todos, é bastante provável que essa entrada da inteligência artificial na educação vá caracterizar uma espécie de casta, né, de estudantes e professores que podem ter acesso a alguns benefícios provenientes da inteligência artificial e uma outra grande quantidade que ficarão à margem desse processo. Um outro aspecto que tem sido saudado como benéfico é a automação de tarefas. Por exemplo, correção de provas de gabarito fechado, assistente virtual para respostas de dúvidas, monitoria personalizada, né? Qual que é o risco disso? De uma dependência tecnológica exacerbada, porque todo o sistema educacional, até então, ele é forjado em cima da figura humana, né? Do professor, da professora e do seu carisma, do seu conhecimento, né? Então, na medida em que você automatiza uma série de tarefas que eram antes do professor, você cria uma condição que é de despersonalizar essas etapas que antes estavam a cargo do professor.
Por outro lado, você pode, isso é saudado como benefício, você pode ter condições de personalizar o ensino, conforme as necessidades de cada aluno, por exemplo, com necessidades especiais, ou a partir de testes de mensuração, de aproveitamento. Então, você conseguiria ter tutorias muito personalizadas, né? Por outro lado, você colocaria o professor no lugar de curador da informação e não de produtor do conhecimento compartilhado. Então, nós temos aí um impacto na educação que é da ordem de uma redefinição dos próprios aspectos do processo ensino-aprendizado, que eram, até então, baseados numa relação extremamente humanizada. No ensino superior, especificamente, a inteligência artificial generativa ela tem o potencial de incrementar metodologias ativas, isso para a universidade pública, que nós temos, por exemplo, carências de espaço, isso pode ser muito interessante, criar ambientes virtuais, simular laboratórios, né? É possível, por exemplo, sistematizar todo o processo de ensino e aprendizado, o que pode ser um ganho para professores e estudantes, singularizar diferentes perfis de estudantes, né, a partir desse processo de personalização, e gerir etapas do processo de conhecimento, delegar algumas partes do processo à inteligência artificial, para que a gente possa investir numa perspectiva mais qualitativa de algumas etapas. Quais são as preocupações? Isso pode levar a uma desvalorização da busca pela verdade, isso é um aspecto de enorme importância, porque a gente pode estar saindo de uma busca pragmática, né, que é guiada por uma finalidade prática, que é chegar tão mais próximo quanto possível da verdade, substituindo isso por uma crença. Esse é um processo complicadíssimo, que, por exemplo, o cientista lógico dos Estados Unidos, Charles Sanders Peirce, estava preocupado com isso lá no século XIX, quando ele propôs o pragmatismo, né? Que é o modo de refinar as ideias, tentando chegar num significado mais cauteloso. E ele já dizia ali naquele momento que o que define o processo de aquisição de conhecimento é mais a busca pela crença do que pela verdade. Que se a gente chega numa circunstância de crença agradável, né, que a dúvida suscita irritação, que a gente descansa tranquilo. Então, a inteligência artificial, com a sua facilidade e rapidez com que elas nos dão respostas rápidas para problemas complexos, né, ela pode levar a uma desvalorização da busca pela verdade em substituição à crença na tecnologia. Isso pode levar ao incremento da desinformação. Essa é uma preocupação enorme. Eu sou da comissão gestora do programa UFMG de Formação Cidadã em Defesa da Democracia, e o nosso foco lá é a desinformação. Isso, para nós, é um problema gravíssimo, porque com a inteligência artificial generativa, a gente consegue simular a realidade, emular emoções, né, que são bastante críveis, né? Vocês podem, por exemplo, com um aplicativo qualquer de inteligência artificial, pegar a minha imagem aqui e colocar outras palavras, né? E como uma imagem vale mais do que 1000 palavras, as pessoas tendem a acreditar naquilo que elas estão vendo. Então, a tecnologia ela tende a incrementar o ecossistema de desinformação, elevando esse processo a um estágio que nós não conseguimos ainda decifrar qual seria. A outra preocupação é a de padronização de ideias. Se todo mundo estiver consultando as mesmas tecnologias de inteligência artificial, é bastante provável que a gente chegue numa padronização das ideias, o que é um risco à criatividade, à formulação de hipóteses, que é algo fundamental na ciência. Isso pode levar a um limite à criatividade, embora um uso apurado da inteligência artificial pode incrementar a criatividade, tá vendo? São sempre dois lados da mesma moeda e nós estamos tentando nos equilibrar nessa corda bamba que ainda não sabemos como lidar. Pode levar a um comodismo e passividade e pode levar também a um controle de dados pelas big techs, pelas grandes corporações. Bom, em 2023, foi feita uma pesquisa sobre a visão dos docentes nos Estados Unidos sobre esse processo. O que a gente encontrou ali? Que havia
essa pesquisa já dava conta de uma grande resistência à mudança entre os corpos docentes, especialmente porque havia uma baixa literácia, um baixo letramento para lidar com essas tecnologias, né? Havia uma espécie de inércia institucionalizada, estamos acostumados a fazer como estamos fazendo, e, por outro lado, um avanço rápido, né, dessas linguagens de inteligência artificial. Foi apontado o risco de viés discriminatório, de mau uso, então tudo isso leva a uma desconfiança, uma resistência à mudança. O que foi colocado pelos professores nessa pesquisa, que eu acho que é uma coisa interessantíssima, que a gente tem que pensar, é que é necessário cada vez mais o apoio institucional para, fundamentalmente, formas de literacia digital, inteligência artificial para docentes, discentes e funcionários, recomendações claras de uso e uma educação mais inclusiva, fazendo uso de softwares livres. Por exemplo, o ChatGPT, que é o mais conhecido, é da OpenAI, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o modo como a gente está entregando os nossos dados e confiando nas informações que vêm de empresas privadas. Foi feita também uma pesquisa no Brasil, em 2024, sobre a inteligência artificial no ensino superior, dando conta da visão dos estudantes. Para os estudantes, olha que interessante, para 53%, a inteligência artificial significa maior flexibilidade de aprendizado. Para 49%, uma resolução mais rápida e eficiente de dúvidas. E para 50%, uma atualização de conteúdos. Então, o que a gente tem? A gente tem que metade dessa amostra era otimista, a outra metade está bastante receosa. É um cenário muito parecido com o que foi visto na pesquisa norte-americana com os professores um ano antes. Nós, no UFMG, estamos, neste momento, fazendo um levantamento, uma escuta da comunidade acadêmica, e a gente pretende sinalizar quais são os usos, em breve a gente deve tornar isso público, quais são os usos, as dúvidas, né, e as expectativas com a inteligência artificial na comunidade acadêmica, professores, estudantes e técnicos. Bom, eu estou falando da UFMG, mas existem iniciativas nesse sentido no mundo inteiro. Eu vou mencionar aqui algumas iniciativas que eu acho que vale a pena a gente ter em mente. Uma é de Harvard. Harvard, todas elas, isso é um aspecto importante, a gente estava até conversando sobre isso hoje à tarde na reunião da Comissão Permanente de Inteligência Artificial. Nós estamos fazendo o site institucional da comissão, na UFMG, e a gente estava conversando exatamente sobre hoje. Há uma tendência internacional nessas grandes corporações acadêmicas de entrar numa perspectiva de plataformas. Então, por exemplo, Harvard investiu numa plataforma para cursos e mentorias acadêmicas com assistentes virtuais. O MIT está investindo em formas de melhoria contínua dos cursos em laboratórios virtuais. Outras formas que estão aparecendo, plataformas para dúvidas, análise preditiva de evasão de apoio e apoio personalizado para os estudantes seguirem na carreira universitária, chatbots para pensamento crítico e, sobretudo, uma preocupação ética em ensino, pesquisa e extensão. Em quase todas elas, há várias iniciativas nesse sentido, com os cursos, seminários, voltados especialmente para a questão da ética, que é uma preocupação fortíssima para nós na UFMG e eu acho que deveria ser para todos. Então, na UFMG, por designação da reitoria, em novembro de 2023, numa atitude pioneira no Brasil, a reitora designou uma comissão que é composta por essas pessoas, que é uma comunicação interdisciplinar, para pensar diretrizes do uso da inteligência artificial na universidade. A gente tinha um prazo para trabalhar com isso, me parece que 90 dias, depois foi prorrogado um pouco, para a gente entregar esse processo. Todas as recomendações para esse uso de ferramentas para inteligência artificial nas atividades acadêmicas estão disponíveis no site institucional, tá? Isso é de acesso público. Eu vou destacar alguns aspectos aqui. Por exemplo, no ensino. Segundo essas diretrizes, nessa primeira comissão, a gente considerou que era fundamental, né? Nós fizemos uma revisão forte, muito detalhada de como que estava sendo tratado nas principais instituições acadêmicas do mundo e como que estava sendo discutido no Brasil, era um momento embrionário disso ainda, e chegamos a umas diretrizes.
No ensino, por exemplo, a gente acha que é fundamental estabelecer regras claras para a incorporação de inteligência artificial em trabalhos acadêmicos e abordá-las nas emendas das disciplinas. Esse aspecto da transparência, para nós, é mais importante que coibir usos equivocados, punição, né? Porque é um momento ainda de experimentação. Então, do nosso ponto de vista, as regras devem ser claras. O que for utilizado com a inteligência artificial deve estar demarcado já na ementa da disciplina. A gente sugere também incentivar discussões em sala de aula sobre o uso de inteligência artificial generativa, com reflexões sobre pontos positivos e negativos no uso dessas tecnologias, sobretudo ouvindo os estudantes, né? Porque é quem está na linha de frente desse processo. Achamos também que é fundamental divulgar os aspectos controversos derivados do uso de inteligência artificial em atividades de ensino. Porque, como a gente está numa fase experimental ainda, é muito importante demonstrar o que não dá certo, né? Porque ninguém mais precisa caminhar por esse caminho. Então, por exemplo, alguns aspectos controversos, direitos autorais, viés discriminatório, desinformação, privacidade e exclusão digital, em nossa opinião, deve estar na linha de frente dessa discussão da inteligência artificial no ensino. Na pesquisa, a gente considera fundamental enfatizar a necessidade de transparência, explicando detalhadamente como a inteligência artificial foi usada e refletindo criticamente sobre esses riscos. Então, ela tem que entrar, por exemplo, como uma fonte, né? Com a data de consulta, com o link, como você faria qualquer consulta a uma fonte bibliográfica qualquer. A gente recomenda avaliar com muito cuidado os resultados produzidos por ferramentas de inteligência artificial para evitar resultados falsos ou enganosos. Essa preocupação com as fontes, com a verdade e com a desinformação, acho que ela tem que permear todo o processo acadêmico. Tratar a inteligência artificial como uma fonte de informação e estimular o debate, sobretudo em eventos e publicações, né, apresentações, congressos, sobre essa necessidade de critérios mais claros e coletivos, né? Porque esse é um outro aspecto importante. A gente está vendo cada instituição correndo atrás das suas regras, mas nós estamos falando de um mundo acadêmico, que é transnacional, né, que é interinstitucional. Então, nós temos que ter critérios claros e coletivos. Na extensão, esse é muito sensível, essa área. A gente acha que é fundamental avaliar os riscos sociais do uso de inteligência artificial, como disseminação de preconceitos, incremento de desigualdades. Então, uma avaliação cuidadosa, né, da pertinência ou não nos projetos de extensão, descrever nos relatórios e artigos de divulgação científica todas as atividades que foram realizadas com uma perspectiva crítica, estimular o debate social sobre potencialidades e limites do uso de IA em atividades afins ao projeto de extensão. Por exemplo, se há uma atividade de extensão numa escola, né, sobretudo numa escola pública, né, é preciso que a gente leve esse debate para além dos muros da universidade. Promover projetos de extensão sobre o uso responsável de IA para públicos externos à comunidade universitária. E na administração, né, que nós somos uma universidade pública, né? Então, a gente recomenda transparência no uso da IA, normas de proteção de dados, dando ciência ao público sobre todas as etapas do processo administrativo que foram realizadas com auxílio de IA. Recomendamos supervisão humana em todas as atividades realizadas para evitar distorções derivadas do uso de IA. Evitar sempre que possível, que a gente chama de modelos caixa preta, né? Por exemplo, o ChatGPT, qual é o funcionamento dele? Aquilo que a gente não conhece o funcionamento, a gente deve evitar o uso sempre que possível, né? Especialmente em decisões críticas que têm impacto sobre indivíduos e coletividade. Bom, depois, em agosto, foi designada uma nova comissão, que é essa agora permanente, sobre presidência do professor Ricardo Fabrino, e nós começamos a trabalhar, então, no monitoramento de usos e conscientização. É o que nós estamos fazendo nesse momento com a escuta acadêmica. Os valores são transparência, privacidade, proteção a dados e justiça. Uma preocupação com fundamentos éticos, morais, sociais e ambientais. Esses são os apontamentos iniciais que a gente tem trabalhado na UFMG.
O que a gente está chamando de transparência? Descrever sempre os processos que utilizam a inteligência artificial de forma clara e precisa. Nunca é demais falar sobre isso. Ele não pode aparecer como autoplágio. Privacidade e proteção de dados. Solicitar sempre o consentimento e assegurar a anonimização de dados. Né? É preciso que as pessoas estejam conscientes das etapas que elas estão fazendo, que estão sendo submetidas à inteligência artificial. Justiça. Evitar reprodução automatizada, problema de direitos autorais, discriminação, né? Viés discriminatório dos algoritmos e, sobretudo, a exclusão social. No ensino, especificamente, a gente recomenda que as emendas das disciplinas sejam transparentes na explicitação do que é autorizado, do que é permitido fazer com o uso de IA, incentivar as discussões em sala de aula, ao longo do curso, com reflexões sobre pontos positivos e negativos, divulgar os aspectos controversos nessas atividades de ensino, tanto em sala de aula como em artigos de divulgação científica, sobretudo considerando aspectos como direitos autorais, viés discriminatório, privacidade, exclusão digital e desinformação, e, sobretudo, estabelecer regras para uso e incorporação de tecnologias de inteligência artificial em trabalhos acadêmicos. Os estudantes não estão querendo enganar ninguém, não tem ninguém querendo enganar ninguém. Há um desconhecimento sobre isso. Então, como a gente está numa fase experimental, volto a dizer, as regras e a transparência é o ponto de partida que eu acredito que seja o mais ético. O que nós estamos fazendo lá nesse momento? Estamos fazendo a delimitação da estrutura de governança e de fluxos, né, para a gente estabelecer o que a gente tem chamado de uma política de inteligência artificial no UFMG. Isso só pode ser feito com a participação de toda a comunidade universitária. Docentes, discentes e técnicos administrativos. Para isso, nós estamos, nesse momento, realizando uma ampla escuta da comunidade, tentando compreender usos, desafios, dúvidas e expectativas com essa questão. A partir dessa escuta, a gente pretende estruturar regramentos mais claros, a partir de uma articulação com uma rede de universidades no Brasil e no exterior, para que a gente tenha políticas de inteligência artificial, né, no cenário acadêmico que sejam interinstitucionais e transnacionais. Antes disso, nós fizemos um plano de desenvolvimento institucional na área de inteligência artificial, que já foi aprovado pela reitoria e prevê todas as etapas até 2027. Nós pretendemos divulgar todas essas diretrizes, né, uma revisão das diretrizes, em um site próprio que está sendo formulado, como eu disse, mas a partir dessa escuta da comunidade. Sempre um estímulo à extensão, à pesquisa, ao treinamento e capacitação de docentes, discentes e técnicos para um uso mais aprimorado, ético e responsável desse processo. Quais são os desafios que a gente enfrenta? Primeiro, a velocidade das mudanças em tecnologias de inteligência artificial. Olha só, nós estamos falando de alguma coisa que começou em 2023, que ganhou as ruas em 2024. Nós estamos em 2025 e já nos damos mais, não conseguimos mais saber quais são todos os aplicativos bons de inteligência artificial. Então, uma velocidade de mudança estrondosa. Consequentemente, há uma diversificação crescente de uso. Então, por isso que é impossível a gente entrar numa perspectiva de punição, de restringir usos. Nós temos é que compreender e conscientizar para esse uso mais ético e responsável. Há um desafio do letramento digital variado, né? A comunidade universitária é enorme. Uma coisa, por exemplo, basta pensar em termos da Academia de Ciências Farmacêuticas, né? Qual que seria a variedade de letramento digital para inteligência artificial que vocês teriam, né? O que teriam que fazer primeiro para uma escuta interna, para depois ver quais seriam os tipos de letramento. Na UFMG, a gente deve sair já no segundo semestre desse ano, com o primeiro curso de autoformação de 30 horas, inteligência artificial, com foco em desinformação e colonialismo digital, que deve aberto à comunidade externa. E a gente quer ter uma série de cursos de autoformação nesse sentido. Outra questão é o limite dessas ferramentas de detecção de plágio, porque ela é cheia de resultados falsos, então tem que ter muito cuidado com elas. Regras variadas nos ambientes acadêmicos, cada ambiente acadêmico, uma associação científica, um periódico, cada um lida
com isso de um jeito, e uma ausência geral de regulação sobre esses usos e abusos da inteligência artificial generativa. Por exemplo, a ONU, desde 2024, ela está com um pacto para o futuro, né? Pensando numa declaração desses direitos. Esse processo segue em andamento. No Brasil, o governo federal também anunciou em 2024 que ele chamou de inteligência artificial, o bem de todos, que seria até 2028, e essa conversa ela tem aparecido também ainda pouco sistematizada. Bom, caminhando para o final, eu vou dar um exemplo aqui desse uso. O que que eu fiz? Para essa conversa com a gente aqui hoje, eu pedi para o ChatGPT, a versão gratuita do ChatGPT, listar para mim as tendências, né, do uso da inteligência artificial no ensino. Olha só, ele destacou os 5 primeiros. Olha o que que ele disse. Personalização de aprendizagem, com trilhas personalizadas baseado em desempenho, preferência e ritmo. Chatbots e assistentes virtuais para dúvidas sobre disciplinas, prazos e orientações acadêmicas. Correção automática de avaliação, análise de padrões de erros e sugestão de percursos de aprimoramento. Análise preditiva, análise de desempenho para intervenções personalizadas, análise de textos, detecção de plágio e sugestões de reformulação de ideias de escrita. Essas foram as 5 primeiras. Depois ele falou em criação de conteúdos, por exemplo, geração de slides, vídeos, questionários, mas eu poderia dizer até conteúdo para o slide, que foi isso que eu pedi para ele fazer aqui. Criação de ambientes imersivos, combinando inteligência artificial com realidade aumentada, isso é ótimo para simular laboratórios. Suporte na pesquisa científica para revisão de literatura, geração de hipóteses, análise de grandes volumes de dados. Inclusão e acessibilidade, com soluções para estudantes com necessidades especiais, como tradutores automáticos de Libras, leitores de tela inteligentes e materiais adaptativos, e letramento em inteligência artificial, com foco no uso crítico e elaborado de inteligência artificial. Como vocês podem ver, muitas dessas coisas que ele está dizendo aqui são coisas que eu já apresentei aqui antes. Então, na minha supervisão humana, são coisas que, ok, parecem adequadas. Aí, eu ainda fiquei em dúvida, pedi para ele fazer um segundo slide. Pedi para o ChatGPT fazer uma linha do tempo do uso da inteligência artificial no ensino superior. Olha o que ele fez. Ele fez um primeiro momento de 2000 a 2010, com os primeiros experimentos em correção de sistemas de aprendizagem. Depois, um segundo entre 2010 e 2015, com a inserção de algoritmos de previsão, de evasão e recomendações, com os cursos online, e a sugestão de trilhas de estudos personalizados. De 2016 a 2020, com os chats acadêmicos, com os ensinos adaptativos e personalização para alunos. De 2021 a 2023, que foi quando entrou o ChatGPT na jogada, a popularização de tutores de IA, ferramentas antiplágio, que a gente já viu que elas são problemáticas, e de originalidade, elas vão se padronizando. E agora, recentemente, do ano passado para cá, a integração da IA com a realidade aumentada, criação automatizada de pesquisas acadêmicas, foco crescente em ética, transparência e regulação de IA. Bom, do meu ponto de vista de supervisão de IA, pode ser, tá ok. Mas qual que é o problema em assumir isso como verdade? Ele não me deu fonte nenhuma, nem nesse slide, nem no outro. Por que que eu assumo isso como verdadeiro? E por que que eu assumo que isso está apto a ser passado, por exemplo, nessa conferência? Então, diante de uma situação dessa, quais são os limites éticos que eu acho que é importante ter em mente quando você fizer uso, como esse exemplo que eu acabei de fazer e que provavelmente muitos de vocês já têm usado desse modo, vocês estão fazendo qualquer coisa, você faz uma pergunta para a inteligência artificial e aí você se coloca nessa questão ética. Eu devo incorporar ou não a minha explanação? Então, a primeira coisa, transparência. Esses 2 slides foram feitos pelo ChatGPT. Segundo, a ausência da supervisão humana, né? Como é que eu vou saber qual que é a origem dessas informações? Isso me leva a um incremento à desinformação, né? Que eu posso estar propagando desinformação aqui de modo involuntário, estímulo ao plágio,
um viés discriminatório que pode aparecer se eu não tiver cuidado, aqui nesse caso não apareceu, mas dependendo da pergunta que eu fizesse, poderia aparecer. Um limite à criatividade, humana, a autoconfiança no meu próprio conhecimento, violação dos direitos autorais, de onde que saíram essas informações, e, sobretudo, a ausência total de regulação para usos e abusos desse tipo de informação. Então, chegando às considerações finais dentro do limite do nosso tempo, eu diria que, num quadro de potencialidades e riscos, a gente teria, de um lado, como potencialidade, expansão da capacidade criativa, desde que a gente saiba, aprenda, né, com a máquina, fazer usos cada vez mais inovadores desse processo. Inovação em resolução de problemas, ela pode ajudar muito nesse sentido, e criar formas, percursos de aprendizagem estratégicas. Quais são os riscos? Criar uma dependência intelectual, foi o exemplo que eu dei lá no começo. Quantas vezes por dia cada um de nós passa no Google? E agora a gente pode começar a perguntar quantas vezes por dia a gente passa no chat GPT, só porque essa é uma ferramenta das mais famosas que existe por enquanto. Então, você cria uma dependência intelectual, né? Mesmo porque ela te dá respostas complexas muito rapidamente. Uma perda de referências confiáveis, né? Como é que você faz a revisão de literatura? Se ela é mediada pela inteligência artificial, qual é a sua confiabilidade nos resultados que aparecem? Incremento da desinformação, acirramento da desigualdade e formas emergentes de colonialismo digital que podem ser muito problemáticas para todos nós. É isso, muito obrigada, espero ter contribuído com o debate. Muito obrigada, Giane. Eu acho, eu e acredito, né, que todas as pessoas que estão nos assistindo, né, com certeza aproveitaram muito e tenho algumas perguntas aqui que eu vou compartilhar com você. É, Muitas felicitações aí pela clareza, excelente palestra, né? Sensacional, parabéns, excelente aula. Então, antes de passar aqui, eu queria dizer da minha, assim, eu fiquei bastante no início, né, quando você, no início da sua apresentação, que você citou a questão ambiental. Eu realmente não tinha conhecimento de que esse é um desafio enorme, né? Em relação se, em função do uso da inteligência artificial e da forma como ela está caminhando, né? Tão rapidamente, que não temos planeta para dar conta do uso e água, né, para refrigerar os equipamentos, enfim. Eu fiquei bastante incomodada com isso, né? É algo importantíssimo, né? Olha, nós temos aqui, inclusive, colegas e professores de outros países, né? Como a professora Azuli, do Paraguai, que está parabenizando você, viu, pela apresentação. Eu vou começar aqui pela ordem. É, Infelizmente, aqui eu não tenho o nome da pessoa, mas ela faz um comentário e uma pergunta. Ela diz o seguinte: as ferramentas detectores de uso ou não da IA não são confiáveis. Já fiz testes com textos 100% escritos por mim, e a ferramenta indica o uso de IA em todos eles, com uma porcentagem acima de 70%. Então, a pessoa pergunta: como conseguir comprovar que um texto foi escrito por um ser humano nesses casos? Posso responder? Sim, por favor. Eu faço minhas as palavras dessa pessoa, que pena que eu não sei o nome dela. Aconteceu comigo isso recentemente. Eu participei com um capítulo de um livro
que se chama Amazônia Digital, que é um observatório da cibercultura dos povos indígenas, com um capítulo, inclusive, tratando dessa questão do impacto ambiental, do uso de inteligência artificial entre indígenas, de comunidades isoladas, com a entrada da Starlink na Amazônia, e sobre a ausência de alfabetização midiática e digital para lidar com esse cenário, né? Seres que não passaram por esse processo longo de mediatização como nós e caíram direto na inteligência artificial, que é um prato grande para colonialismo digital, sobretudo para o dono da Starlink. Nós não estamos falando nem de país, estamos falando de um empresário, né? E aí, esse livro foi submetido ao Prêmio Jabuti, na área de ciência e informação. E aí, uma colega, que eu sou do projeto, me mandou uma mensagem dizendo que passaram, nem foi ela, passaram lá na hora que submeteu o livro por esses detectores e o meu artigo caiu como um dos que estava usando inteligência artificial. Ora, eu não usei inteligência artificial, mesmo porque eu sou da comissão de inteligência artificial da UFMG, eu não faria isso se não fosse de modo transparente, como isso que eu estou falando, né? Então, eu sei que eles têm esses problemas, porque aconteceu isso comigo, aconteceu com ela, e há vários outros casos. Há um caso de um colega que me disse que ficou sabendo que numa dessas associações, que o autor foi detectado como uso de inteligência artificial. E aí o artigo dele foi barrado na revista, que era uma cópia. E aí ele argumentou o seguinte, que não, que ele pagou para uma empresa de tradução, nem foi tradução, é de revisão da tradução. E essa empresa pode ter usado ou não a inteligência artificial. Então a gente cai num cenário de muita complexidade. Por isso é que essas É, plataformas de detecção de plágio, elas não são confiáveis. Então, a gente precisa de ter conscientização, tem que ter regras mais claras, porque isso acontece o tempo inteiro. E olha o risco de você ser injusto com um aluno, por exemplo, né? Passar o trabalho dele lá e dizer que ele dá zero para o aluno, dizendo que aquilo foi feito por IA, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. É uma das questões de justiça que a gente estava dizendo como um dos pontos importantes nesse momento. exatamente, e para não sermos injustos com os estudantes, né? E nessa questão, né, das publicações, como isso é sensível, né? É extremamente complicado, isso pode gerar processos, as pessoas podem ter, né, aí prejuízos grandes, né, em suas carreiras, enfim, realmente é uma área aí que precisa de muita atenção e regulação, né? Essa questão do É, plágio é seríssima, eu acho. Eu acho que é uma das questões mais graves que aparece, porque nós estamos diante de uma modalidade de plágio que a gente não conhece nada, inclusive o falso plágio. exato. Nossa, é um pouco assustador, Jeane. Aí, né, um dos grandes desafios. Aqui nós temos um comentário, uma pergunta da Juliana Bastos. Boa noite, excelente palestra. Onde os cursos de autoformação em IA ficarão disponíveis para inscrições? É, Talvez seja o seu comentário sobre cursos é, na UFMG, não sei. Bom, quando eles forem lançados, eles ficarão todos disponíveis no site institucional da UFMG, que vai ter um link direto para o nosso site da comissão. Mas eu já posso adiantar que eles são feitos pela Diretoria de Educação à Distância da UFMG, a professora Vilma também, que é a diretora lá, ela também integra a Comissão de Inteligência Artificial, e eu estou junto com ela, a nossa duplinha dentro da comissão que está cuidando dessa parte. Então, deve sair no final do ano um primeiro e em 2025 deve sair um outro. Mas vai ser tudo divulgado nas páginas da UFMG, nas redes sociais e em seu site institucional na época. Ah, perfeito. Então, para a gente ficar atento aí, né, em relação aí, consultando aí os sites e também vocês vão fazer a divulgação, né, nas mídias, enfim. É, temos aqui um comentário um pouquinho longo, mas uma pergunta.
seguinte a esse comentário. Olha, Roberto Carlos Delmas Silva. Boa noite, prezada professora. De suma importância essa discussão sobre IA na educação, principalmente no âmbito da academia. Apesar de ser docente da educação básica aqui em Sergipe, com mestrado e especialização em tecnologias na educação, procuro sempre estar antenado com as pesquisas acadêmicas, pois acredito que minha sala de aula é um campo vasto de pesquisa. Atualmente, estou me especializando em IA pela plataforma Adapta e procurando aprender e aplicar em meu trabalho pedagógico diário. Os Estados Unidos já decretaram IA na educação básica e a China já começa em setembro. Pergunta: estamos ainda no campo das discussões? E na prática, a professora tem conhecimento de onde a IA já está sendo usada, seja no ensino superior ou básico? É uma excelente pergunta, Roberto Carlos, não é isso? É, Isso. Eu estou, nesse momento, com um projeto de cooperação internacional com a Jönköping University, na Suécia, um projeto sobre inteligência artificial e desinformação com foco em educomunicação. Eu coordeno um projeto de educomunicação transmídia para países de língua portuguesa desde 2017. A gente trabalha com uma metodologia qualitativa e já fizemos experimentos no Brasil, obviamente, em Belo Horizonte, só escolas públicas em comunidades mais carentes. No Timor-Leste, em Dili, em Moçambique, em Maputo, em Beira, enfim. E a gente, nesse momento, a gente estava ontem numa reunião da equipe que cuida da aplicação em escolas públicas, conversando sobre isso. Nós estamos fazendo um levantamento. De fato, essa é uma pergunta que a gente tem também, né? Qual que é o nível de literácia midiática e digital nós estamos trabalhando com adolescentes e escolas públicas, né? E sempre na perspectiva qualitativa, vendo o que já está sendo feito sobre isso. E com o nosso foco, por exemplo, nós estávamos ontem conversando sobre isso, que para desinformação e inteligência artificial, nós estamos pensando em trabalhar com informações que a gente vai pedir para a inteligência artificial, estamos pensando em fazer um teste assim, gerar uma informação crível, com foco para esse aluno e tal e tentar ver quais são as marcas de enunciação dessa informação que permitam vislumbrar se aquilo é falso ou verdadeiro. A gente estaria quais são as marcas enunciativas. É bastante provável que a gente vai chegar com uma coisa de muito difícil detecção. Então, eu acho que a ideia é levar essa discussão para os estudantes, né? Assim, qual é o modo, quais são os recursos que eles têm para desconfiar de uma informação que é dada por uma inteligência artificial? Como é que eles trabalham nesse sentido? O que podem acionar como recursos para isso? É provável que eles não saibam. Nós estamos partindo da hipótese que eles não saibam. Mas, de fato, a gente está nessa fase ainda de revisão de literatura, buscando a gente está chamando de pesquisa exploratória, para ver o que está sendo produzido sobre isso nas escolas públicas. Eu acredito que deva ser pouquíssimo sobre isso, porque é um momento de muita inaugural ainda, né? Se nas universidades a gente está meio tateando, acredito que nas escolas públicas estarão do mesmo jeito. E é bastante provável que os estudantes, né, sobretudo os adolescentes do ensino médio, tenham um letramento, né, mais sofisticado que os docentes para lidar com isso. Então, é uma desse diagnóstico nós ainda não fizemos, mas é uma etapa que a gente pretende fazer, mas volto a afirmar numa metodologia qualitativa. Eu acho que seria importante ter uma pesquisa quantitativa sobre isso. Ah, como você citou, né, uma pesquisa qualitativa e abrangente, né? Acho que seria muito importante para mostrar aí os caminhos, né? Uhum. E pegando um gancho, né, nessa pergunta do colega, é, você, né, que está, né, nessa comissão permanente, você consegue, assim, visualizar aí uma linha do horizonte em sentido de algo, regulamentação, esse é um aspecto bem, acho que bem sensível, né? Você tem visto essas tendências? Já tem alguma coisa
em andamento? Há iniciativas no mundo inteiro tentando fazer isso. Eu dei o exemplo da ONU aqui do Brasil, mas a Comunidade Comum Europeia, os Estados Unidos foi um dos primeiros que saiu com isso, agora com o novo governo do Trump, eu não sei como que eles vão proceder com essa regulamentação, mas o mundo inteiro está preocupado com isso. Isso não é uma preocupação localizada na Universidade Uhum, Federal de Minas Gerais. Essa é uma preocupação generalizada. Qual que é o grande problema disso? Por que que eu estou falando tanto em colonialismo digital? A regularização de uso de inteligência artificial, ela está, de algum modo, bastante próxima da discussão sobre regulamentação de plataformas, né? Porque as interações sociotécnicas se passam nesse ambiente, né? A gente usa, por exemplo, os aplicativos de inteligência artificial que eles já vêm como gratuito dentro de um iPhone que você vai comprar agora do Mac, que ainda é caro, daqui a pouco ele é baratíssimo. Então, do mesmo jeito que você compra um celular e tem um plano pré-pago, onde você tem acesso ilimitado ao WhatsApp, por exemplo, isso te impede de ter uma atitude básica para a desinformação que a gente fala, que é pegar, copiar, colar e ver o que foi falado disso no Google. Né? O básico, para você saber se aquela informação duvidosa, ela tende a ser verdadeira ou não. Por que que isso é impossível de fazer? Porque a pessoa não tem acesso a um banco de dados no plano dela. Então, ela vai ficando refém dessas bolhas ideológicas, né? Então, esse processo é muito complicado, porque nós não estamos falando de meio de comunicação de massa, que eram os primórdios da mediatização, que era uma concessão pública, né? Onde você tinha prestação de contas para a sociedade, né? Onde essa concessão era renovada desde que você seguisse alguns critérios, né? Você tinha critérios, era discutido no parlamento. Hoje não é assim, as plataformas não se reconhecem como ambientes midiáticos, são negócios de tecnologias, isso é business. Então, qual que é a matéria-prima de uma plataforma? Atividade comunicacional. O que é que gera atividade comunicacional numa plataforma? Treta. O que é que impulsiona a treta? Desinformação, discurso de ódio, polarização, teoria da conspiração. Então, é esse substrato que, na minha pesquisa, a gente tem chamado das condições insustentáveis da comunicação contemporânea. Tem trabalhado sobre isso. Você tem uma dimensão que é da desinformação, que é a insustentabilidade, como é que isso nos afeta nossas relações sociais, nossa saúde mental, né? E uma relação material, que é o modo como esses dispositivos, especialmente quando conectados com inteligência artificial, impactam o meio ambiente, né? Eles são feitos para serem descartados, né? Então, nós temos um problema de insustentabilidade do processo contemporâneo de comunicação. Esse processo tende a ficar mais acirrado, cada vez mais, com esse cenário que vai se desenhando. Então, é um problema que, do meu ponto de vista, é gravíssimo, porque as big techs não querem regulamentar isso. Porque se regulamentar, elas vão perder o seu potencial de negócio. Não é interesse delas, exatamente. né? E elas querem cada vez mais lucrar com isso. E quem que são donos desses aplicativos de inteligência artificial? São as big techs. Então, nós temos um problema muito grave, que é um problema transnacional, de soberania de dados, né? Então, é um problema muito complexo. Extremamente complexo, né? E eu acredito que muitas pessoas ainda não estão tendo essa dimensão desse problema, né? Que você está nos colocando aí tão bem, né? E essa questão do colonialismo não é uma questão ideológica, é Não, uma realidade, né? E uma que questão de pode soberania de impactar dados. de soberania de dados, a privacidade, como a gente pode contar, acho que em uma mão, né? O número de big techs que estão envolvidas, né? São poucas empresas, e como você disse, eles estão visando lucro, e usando, né? Tendo à disposição, né? As pessoas muito animadas, né? Muito motivadas com a novidade, não estão preocupadas, né? Em como os dados estão sendo utilizados, com que objetivo. Então, nossa, essa discussão é maravilhosa, Giane. A gente está
Estamos adorando, viu? Olha, muito, muito. Ó, nosso colega Giancarlo De Lorenzi, parabéns pela palestra. Rosalva Rangel, obrigada pela conferência, foi muito interessante ter os tutores acompanhando os alunos. Então, a Rosalva Rangel está aqui bem interessada, agradecendo. Cíntia Bernardes, doutora, eu gostaria de solicitar o seu e-mail, por favor. Eu Você, coloquei, você posso colocou, acho falar? que foi Eu rápido. coloquei, foi muito rápido, mas eu falo de novo. É Jeane Alzamora, com G, arroba ufmg.br. Excelente palestra que nos agregou muitos valores científicos. Aqui outro colega pergunta se no seu grupo há uma especialização à distância em IA. O meu grupo, como é que a gente funciona lá? A gente tem grupos de pesquisa, né? O meu grupo de pesquisa, ele opera inclusive em rede estamos pesquisando o tema da desinformação e da inteligência artificial muito fortemente, mas nós atuamos em pesquisa e extensão. Cursos à distância são configurados sobre esse assunto, mas eu acho que de um ponto de vista mais institucionalizado, pela Diretoria de Educação à Distância da UFMG, que está junto com a gente na Comissão de Inteligência Artificial. E é essa diretoria que vai propor esses cursos formativos. Como eu disse, é no segundo semestre, a previsão é para o segundo semestre. Vamos ver se a gente consegue sair com eles aí até setembro. Mas mais tardar, até no primeiro semestre de 2026, com certeza já teremos uma agenda de cursos nessa área. Ah, que ótimo! Nossa, o público promete ser enorme, muito interesse. Maria Cristina Oliveira, gostei muito da sua fala, parabéns. Adriana Costa, excelente discussão, obrigada pela palestra, né? E eu gostaria de fazer mais um comentário, Giane, como você falou, né, no início, a sua pergunta, né, para nós. Quem já, de alguma maneira, utilizou alguma forma de inteligência artificial, né? E acho que como todos nós, né, seres humanos curiosos aí nas inovações, eu não uso o Mac, né, eu uso o Microsoft, e a Microsoft tem o Copilot, né, que é que eles oferecem, né? Então, também fiz esse mesmo experimento que você fez, né? Para o tema, né, da sua palestra de hoje, para uma determinada palestra de um assunto que eu tinha, digamos assim, bastante conhecimento, né? E realmente, eles fornecem referências, né? Mas também me preocupa que muitas referências de um determinado assunto, digamos, né, que são essenciais, acabam não aparecendo, né? Então, é o que você falou, né? Está utilizando um banco de dados, né? E isso, para nós, na academia, nas universidades, como que a gente vai, né, estimular os nossos estudantes, sejam de graduação, de pós-graduação, ou aqueles envolvidos em projetos de extensão, né? É, acho que esse é um tema tão, tão delicado, né, entre, como você nos apresentou, a questão das vantagens, né, das desvantagens e desafios também, né? É, eu acho esse uma questão tão sensível, né? É, está mostrando, né, para os nossos colegas, nossos estudantes, como é importante, né? Não só pensar no benefício de uma resposta rápida, de um texto, né, que pode ser bem construído, mas muito bem referenciado, né? Acho que você deve ter a mesma experiência em relação a isso, né?
É uma questão que me parece assim da máxima importância, porque a inteligência artificial generativa já é uma realidade entre nós, né? Toda vez que uma nova tecnologia surge, ela é acompanhada de resistências. O novo, ele sempre assusta. Quando é um novo que diz respeito a algo tão disruptivo como a inteligência artificial generativa, ela assusta muito mais, porque nós não temos diretrizes sociais, éticas, morais, políticas, né, econômicas, culturais, para lidar com essa tecnologia que invade o nosso cotidiano. Eu acho que não que a gente não, que não é salutar resistir à tecnologia. Nunca foi. Sempre perdeu quem resistiu à tecnologia, né? Quando ela chega e seu uso social é exacerbado, como é o caso que a gente está assistindo com a inteligência artificial generativa, é um sintoma de que ela veio para ficar e ela vai assumir proporções cada vez mais amplas no nosso cotidiano. Então, eu acho que cabe a nós não alimentar um certo saudosismo, né? Ah, no meu tempo, quando eu fiz a minha dissertação, quando eu fiz o meu doutorado, não adianta, é um outro jeito de trabalhar, é um outro perfil de estudante, é um outro perfil cognitivo que está aparecendo agora com a inteligência artificial generativa. O que a gente precisa, eu acho, é inventar metodologias que sejam legítimas, né? Dentro desse novo espectro que se anuncia, por exemplo. Ela é muito boa, como você mesmo disse, para revisão de literatura. Acho que dificilmente uma pessoa que se coloca escrevendo um projeto, não passa ali para ver o que já foi dito. Bom, você e eu temos um certo percurso, né, que a gente já sabe ver que está faltando alguma coisa ali que é Uhum. relevante. Mas imagina um estudante de iniciação científica. Isso, Dificilmente ele vai ter esse crivo, né, para avaliar, né, o que estaria faltando ali, né? E é um texto que vem sempre muito bem escrito, né? isso, Então, assim, isso. às vezes a pessoa é uma escrita que a pessoa olha, prefere aquela escrita à sua, então a chance de desenvolver a própria escrita vai ficando minada, né? Ah, A chance de desenvolver o próprio repertório, né, naquele campo onde ele está se formando, vai se tornando minado. Então, esses são os riscos mais sensíveis. E isso eu acho que cabe a todas as áreas de formação, seja escola, extensão, sejam todas elas, mostrar que nenhum ambiente digital substitui isso, né? Que é o repertório humano, né? Isso, aham, né? E isso é importante, não se trata de uma substituição de tarefas. Eu acho que a gente tem que pensar em como que a gente vai aprimorar algumas etapas de certas tarefas, né? Isso é uma descoberta metodológica, para a gente poder fazer com maior liberdade e criatividade algumas partes que demandam maior atenção e a gente talvez não tivesse tanto tempo porque estava lidando com outras partes, né? Por exemplo, numa escrita uhum, acadêmica, um resumo, pede para ele fazer um resumo. Ele faz um resumo em tantos caracteres em 5 minutos, né? E você olha e fala, não, tá ótimo, mas seria o resumo que você faria? Né? Não está uhum. faltando alguma coisa que você julga fundamental que estivesse ali? Então, essa revisão humana, eu acho que É, ela é fundamental. nossa, é como você fala, né? A questão da supervisão humana em relação a tudo que está sendo construído, né? E no próprio uso, né? O senso crítico, como. E realmente me preocupa muito que os jovens super adeptos, né? E é como você falou, é algo que veio para ficar. Não tem como a gente reverter, né? E nem é o caso, né? De reverter esse processo, mas de estar colocando aí, né? Para eles sempre essas pulguinhas, né, atrás da orelha para que haja uma discussão e aí que a gente possa de alguma forma colaborar, né, com a melhoria, né, para ter os benefícios reais, né, da plataforma.